Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso vídeo. Vamos falar de Deus, vamos falar de sabedoria, vamos falar de riqueza, vamos falar de prosperidade, de paz espiritual, de vida plena, de todas as coisas boas. Então hoje é quinta-feira, dia 25 de julho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 3 do livro de Ruth. Mais uma leitura de muita sabedoria, mais uma leitura de muito conhecimento e de riqueza. E para você que não sabe, é a linhagem de Ruth, graças à fé, graças à confiança, à lealdade e à resiliência destas duas mulheres, ou seja, Noemi e Ruth, é graças à resiliência e à fé desta mulher chamada Ruth, é que surgiu depois o rei Davi. Ou seja, se não fosse a resiliência, se não fosse a fé de Ruth, o povo de Israel não teria tido Davi como seu rei e como seu grande líder, né? Pois é da linhagem de Ruth exatamente que vai surgir lá na frente um homem, um menino chamado Davi, que vai governar Israel e vai unir todas as tribos de Israel. Então é graças à fé desta mulher. E a história do livro de Ruth, né, mesmo sendo uma história curta, um livro pequeno, né, de apenas quatro capítulos, né, este livro narra a história de duas mulheres, né, que se apegaram ali, se ajuntaram ali para poderem sobreviver naquela época, numa época onde o povo de Israel estava passando por muita dificuldade, muita fome, não tinha chuva, não tinha colheita, não adiantava plantar. Então aquele povo estava passando por muita dificuldade, muita fome, e aquelas duas mulheres se reuniram então para sobreviver no meio naquele tempo ali onde o povo de Israel estava passando por muitas dificuldades, ou seja, porque Deus fez o povo de Israel passar por dificuldades, passar por muita fome. Então é a história destas duas mulheres ali que se reuniram, então se uniram, né, mesmo sendo mulheres estrangeiras, né, pois Noemi ela foi viver em uma terra estrangeira, ela saiu ali da região onde ela morava com sua família, com seu marido e seus dois filhos, né, e elas migraram então para as terras de Moabe, onde a situação estava melhor e lá elas podiam, né, aquela família podia ter pão. Então vamos fazer a leitura do capítulo 3, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que você possa nos ajudar a levar a palavra de Deus, levar sempre mensagem de sabedoria e de riqueza para a vida de mais e mais pessoas, motivação, alegria, paz espiritual, prosperidade, vida plena, é isso que nós desejamos para todos vocês. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje e para isso vamos pegar aqui nossa ferramenta de trabalho, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no oitavo livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. É um livro pequeno, né, mas narra ali a saga, né, a resiliência e a fé dessas duas mulheres que se uniram ali para sobreviverem ali naquela época caótica ali do povo de Israel, né, pois o livro de Ruth, ele é... O autor aqui, passa essa história justamente na época ali de Juízes, né? Na época de Juízes, onde Israel não tinha uma liderança e o povo de Israel vivia sempre na violência, na miséria, na pobreza, né? Sempre com altos e baixos ali, onde aquele povo, quando se afastava de Deus, aquele povo era facilmente derrotado, enfraquecido e escravizado. Então aquele povo vivia sendo escravizado ali por outros povos. Então a história de Noemi e a história de Ruth vem exatamente desse período, né, do período de Juízes, né? E só recapitulando, então Noemi, né, que era a matriarca daquela família, né, juntamente com Elimeleque, que era o pai,
Então Noemi e Elimeleque, seus dois filhos, eles migraram da região de Judá, de Belém, e eles foram então para Moabe, pois naquela época a fome ela veio forte ali para o povo de Israel. Então aquele povo, aquela família resolveu ir então para Moabe, né? Porque lá em Moabe a sua situação estava melhor. Então eles migraram para Moabe e ali eles ficaram por 10 anos. Mas logo depois que eles migraram, então Elimeleque morreu, faleceu, e ficou Noemi com seus dois filhos. Ficou Noemi com seus dois filhos. Aqueles dois filhos tomaram mulheres ali como esposas da terra ali de Moabe, dos moabitas, né? E se casaram com essas duas mulheres, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Mas logo também os dois filhos de Noemi, eles morreram. Então Noemi se viu sozinha ali com suas duas sogras. E naquela época quem trabalhava, quem sustentava a casa, quem trazia o sustento para a casa, quem trabalhava e quem mantinha a casa eram os homens, né? E as mulheres eram mais ligadas ao lar. Então como aqueles dois filhos de Noemi morreu, então ela ficou sozinha ali com aquelas duas sogras, ou seja, três mulheres ali para sobreviverem, né, no meio do caos, no meio da pobreza, no meio da miséria, né, as três sozinhas. Então Noemi ficou sabendo que lá na sua terra natal a situação estava melhor naquela época, né, porque eles já estavam morando ali em Moab há 10 anos. Então ela resolveu então voltar para a sua terra natal, e ela dispensou as duas noras, né? Ela disse para as duas noras: olha, retornem para a casa dos seus pais, pois eu não tenho mais como dar filhos, ou seja, como eu não tenho mais como ter filhos e dar novos maridos para vocês. Então retorne para a casa de seus pais e talvez lá vocês consigam ter uma sorte melhor, encontrar novos maridos. Então a órfã, uma das noras, retornou para a casa da sua mãe, mas Ruth, né, ela se agarrou a Noemi e disse para Noemi: para onde você for, eu vou. Onde você se alojar, eu me alojarei. E aonde você morrer, eu também morrerei. Então, as duas então retornaram então para Judá de Belém, aliás, Belém de Judá, e ali elas se hospedaram, né? Elas se hospedaram, mas Noemi ela voltou totalmente vazia, né? Ela foi cheia e voltou totalmente vazia, ou seja, quer dizer isso, sem nada. Então Ruth começou a trabalhar na colheita de grãos de cevada, né? O que significava isso? Existiam os homens mais poderosos, né? Que tinham os plantios, né? Tinham os campos onde eles plantavam a cevada, plantavam o trigo, né? E as pessoas que não tinham nada, elas vinham atrás. Então, na época da colheita, elas vinham atrás pegando aquilo que restava, que era para eles não passarem fome, não morrerem de fome. Então era isso que Ruth fazia, e ela acabou indo fazer isso nas terras, né, no campo de um homem lá que era muito poderoso, e aquele homem se agradou com Ruth, e acabou sendo que aquele homem era na verdade um parente de Elimeleque, que era o marido, que era o esposo então de Noemi. Então, seguindo aqui a nossa história, no capítulo 3, né, no versículo 1 do capítulo 3 do livro de Ruth, diz assim: então Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem? Então Noemi está dizendo aqui, porque Noemi tratava a Ruth como se fosse uma filha, né? Era um amor de mãe para filha, né? Como Noemi não tinha tido filhas, né? Ela só teve dois filhos, né? E os dois filhos morreram. Então Ruth ficou como se fosse sua filha, né? Então era um amor muito intenso que existia entre a sogra e a nora, e também da nora para com a sogra. Então Noemi disse, né, para Ruth: minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem, né? Ou seja, o que Noemi queria era que Ruth ficasse bem. E agora não é Boaz, com cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que esta noite ele joeirará a cevada na ira. Então, Boaz, né, que era um parente próximo ali de Elimeleque. Então pela tradição da época, né, pela tradição do povo judeu, então Boaz deveria
ser ele o substituto daquele homem, né, que veio a falecer, né, e deixou Ruth ali viúva. Ruth era uma viúva, né, porque o filho de Noemi havia falecido, né. Então Boaz era um substituto próximo ali para ser o homem, no caso de Ruth, né, da viúva chamada Ruth. Então Boaz iria joeirá, né, então o trigo, a cevada naquela noite. Lava-te, portanto, isso é Noemi falando para Ruth, lava-te, portanto, e unge-te e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce até a ira, mas não te faças conhecida ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. Então Noemi então orienta Ruth para que ela se lave, né? Para que ela tome um banho, por exemplo, coloque suas vestes e desça até a eira, né? Onde Boaz vai estar joelhando, no caso, a cevada. Mas não se deixe conhecer, ou seja, não se entregue para ele até que ele tenha comido e bebido. Versículo 4: E será que quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar, e entrarás e descobrirás os seus pés, e te deitarás, e ele dirá o que deves fazer. Então, a Noemi está orientando Ruth aqui para que ela vá até onde está Boaz, né? E que ela marque o lugar onde ele vai se deitar, e ali ela deve se deitar ali aos pés de Boaz, e ele é que vai dizer o que ela deve fazer. E será que quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar, e entrarás e descobrirás os seus pés, e deitarás, e ele dirá o que deves fazer. Então era para que Ruth se deitasse ali aos pés de Boaz, pois ele é que vai dizer o que ela deve fazer. E ela lhe disse: tudo o que me disseres. Então Ruth falou ali para Noemi: tudo o que você me disser, mãe, eu farei. Então Ruth desceu até a eira e fez de acordo com tudo o que sua sogra Noemi lhe havia ordenado. Então Ruth desceu até a eira, né, e fez de acordo com o que a sua sogra, né, no caso Noemi, havia lhe ordenado. E quando Boaz já havia comido e bebido, e o seu coração estava alegre, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos, e ela chegou delicadamente e descobriu os seus pés e se deitou. Então Boaz não sabia ali que, no caso, Ruth estava naquele lugar. Então, quando Boaz já havia comido e bebido e o seu coração estava alegre, então ele foi se deitar para dormir. Perfeito? Ele foi se deitar para dormir. E então Ruth chegou delicadamente ali e se deitou aos pés dele, de Boaz. E sucedeu que à meia-noite o homem ficou temeroso e se virou, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Então, quando deu meia-noite, então Boaz, né, ele percebeu que havia uma mulher deitada ali aos seus pés. E ele lhe disse: quem és tu? E ela respondeu: eu sou Ruth, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, porque tu me és um parente próximo. Então, quando Boaz descobriu, ele percebeu que tinha uma mulher ali deitada aos seus pés, era tudo escuro, né? Então ele perguntou para ela: quem és tu? Então Ruth respondeu: sou eu, Ruth, a tua criada. Então estende a tua aba sobre mim, né? Sobre mim, pois tu me és um parente próximo, né? Pois no caso Ruth era no caso viúva, foi esposa, né, de um dos filhos de Elimeleque, e Elimeleque era parente próximo de Boaz. E ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços que quer pobres ou ricos, né? Então o que Boaz disse ali para ela: bendita sejas tu, Ruth, pois tu foi mais benevolente no final do que no começo, e você não se entregou para nenhum desses moços, né? Nenhum desses moços, seja esse moço pobre ou rico.
E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Então Boaz disse: não temas, Ruth, pois fareis com tu tudo o que requeres, pois toda essa cidade já sabe que tu é uma mulher virtuosa, tu é uma mulher honrada, tu é uma mulher que tem honra, então eu farei com tu tudo aquilo que tu requeres. Perfeito? E eis que é verdade que sou de ti um parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Então ele diz para ela: ó, é verdade que eu sou um parente próximo teu, mas existe um outro homem que é mais próximo do que eu. Então, na tradição judaica da época, então somente se aquele parente que era mais próximo de Boaz quisesse pagar o dote por Ruth, se aquele parente quisesse pagar o dote por Ruth, então aquele parente tinha prioridade para desposar Ruth, né, para ser o sucessor daquele lá que faleceu, que morreu. Perfeito? Então, o que o Boaz teria que fazer? Ele teria que consultar primeiro aquele parente de que era mais próximo ainda, né, de Noemi do que Boaz, e se aquele parente quisesse pagar o dote ali para desposar Ruth, então a prioridade era dele. Mas se ele não quisesse, então Boaz, então seria o homem da vez que iria poder desposar Ruth. Então teria que seguir toda uma tradição, não seria de qualquer jeito, não seria simplesmente Boaz querer querer ficar no lugar daquele que faleceu. Versículo 3: espera esta noite, será que pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de um parente, bem, que faça a parte do parente, mas se não fizer a parte de um parente para contigo, então eu farei a parte de um parente para contigo. Como vive o Senhor, deita-te até o amanhecer. Então Boaz disse ali para Ruth: olha, se aquele parente quiser fazer a parte de parente junto a ti e quiser te desposar, então a prioridade é dele. Mas se ele não quiser fazer a parte do parente, não quiser te desposar, então eu farei a parte do parente. Por enquanto, vamos nos deitar aqui, vamos dormir e até o amanhecer. E ela se deitou aos pés dele até o amanhã. E ela se levantou antes que ele pudesse conhecer um outro. Então ela se levantou, né, antes que um pudesse conhecer um ao outro. E ele disse que não se saiba que uma mulher entrou na ira. Então ela não devia ter entrado ali naquela ira. Disse também ele: traz o véu que tens sobre ti e segura-o. E quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada e lhes deu, pôs em cima e ela foi para a cidade. Então, na parte da manhã, ele pediu para que ela pegasse aquele véu, né, que ela tinha trazido, né, e ali ele mediu 6 medidas de cevada e deu para ela, para que ela pudesse se alimentar naquele dia. E quando ela chegou até a sua sogra, lhe disse: como estás, minha filha? E ela lhe contou tudo que o homem havia feito por ela. Então, quando ela retornou para casa ali com aquela cevada, né, a Noemi perguntou para ela: como você está, Ruth? E ela disse, então ela foi e contou para Noemi tudo que aquele homem havia feito por ela naquela noite. Versículo 17: e ela disse: estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse: não vás vazia até a tua sogra. Então as medidas, aquela cevada ele havia dado para ela e disse para ela: não vá vazia até a sua sogra. Versículo 18: então ela disse: assenta-te e aquieta-te, minha filha, até que saibas como a questão recairá. Pois o homem não terá repouso até que tenha terminado com isto hoje. Então Noemi disse ali para Ruth: olha, se assente, né? Fique quieta e espere pela resposta, pois aquele homem não sossegará até que ele resolva essa questão ainda hoje. Então foi exatamente isso. Noemi orientou para que Ruth fosse lá, a fim de que ela pudesse conquistar o coração de Boaz, né? E Boaz, né, como era um homem íntegro, um homem honrado, né? Então ele disse para Ruth: olha, eu sou um parente próximo seu, sim, né?
mas existe um outro parente que é mais próximo ainda. Então, pela tradição naquela época, né, aquele parente que fosse mais próximo era aquele homem que iria desposar a viúva, né, do seu parente, no caso o filho de Noemi. Então, se aquele parente quisesse honrar Ruth, quisesse desposar Ruth, né, e quisesse dar o dote ali para o Ruth, então a prioridade era dele. Mas se ele não quisesse, então Boaz poderia desposar Ruth, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Aquele homem disse para ela, Boaz disse para ela, olha, então eu vou resolver a situação lá com este nosso parente, mas se ele não quiser, então eu vou desposar você. E quando o Ruth retornou ali para casa, né, para casa da sua sogra, para junto de Noemi, Noemi então disse para ela, olha, se aquiete o seu coração e aguarde a resposta, pois aquele homem não vai sossegar enquanto não resolver essa situação hoje. Então aquieta o teu coração e espere pela resposta. Então esta foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do livro de Ruth, né? Lembrando que esta é uma história de amor, uma história de fé, de confiança, uma história de amor entre duas mulheres, onde a sogra adotou Ruth, no caso, né, a sua nora, como sua verdadeira filha, e também sua nora adotou Noemi, né, como sua verdadeira mãe, né, e as duas batalharam ali para poderem sobreviver naquela região e naquela situação muito difícil, de muita fome, de muita miséria e muita pobreza, né, ali junto do povo de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do livro de Ruth, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. E para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, que traga paz espiritual, sabedoria, riqueza e todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?